Glórias que antes pareciam impossíveis, uma boa gestão e o principal, muita grana no caixa. O 2024 mágico do Botafogo, ele termina detendo todas essas características que eu acabei de falar. Porém, em contrapartida tem um peso gigantesco, que já está interferindo no planejamento do time para o ano que vem de 2025 e que vem preocupando alguns botafoguenses. Vamos falar nesse vídeo de hoje aqui sobre o ônus e o bônus, as vantagens e desvantagens de um clube ser uma SAF, usando o Botafogo como um exemplo disso. Meus queridos, não é segredo pra ninguém que o 2024 do Botafogo foi um ano mágico, foi um ano glorioso, foi o maior ano da instituição Botafogo, isso é um fato. O time conquistou as suas duas principais taças em toda a sua história, o Campeonato Brasileiro, né, sendo agora tricampeão, e a Libertadores de forma inédita, conquistando este que é o maior título de toda a sua história. O 2024 do torcedor botafoguense, ele vai estar sempre muito bem guardado no coração do torcedor, porque foi um ano mágico, foi um ano histórico, foi um ano que pro botafoguense será eterno. Isso é um fato. Este ano ele é muito marcado por inúmeras características, a principal, por exemplo, sendo talvez a SAF do Textor, que conseguiu remontar o elenco depois daquele vexame de 2023 para um 2024 glorioso, trazendo algumas peças caras e que são craques, como é o caso de Almada e Luiz Henrique, trazendo algumas peças fruto de um scout muito bem feito, como é o caso, por exemplo, do Igor Jesus, do Bastos, do Barbosa, e também trazendo um treinador que conseguiu juntar todas essas peças num time que virou uma máquina, que foi esse Botafogo de 2024. Tudo isso daqui são características deste Botafogo de 2024 que tornaram este time o campeão que ele veio a ser. E tudo isso é muito lindo. Porém, pelo clube ser uma SAF, existem questões que acabam sendo meio que inevitáveis. E eu vou chegar nelas nesse vídeo. De início agora eu quero comentar, né, as saídas do Botafogo, um pouquinho desse mercado da bola do Botafogo, que me inspirou para fazer esse vídeo. Bem, de início a gente já teve a saída confirmada do Thiago Almada, né, que irá para o Lyon em janeiro de 2025. Eu acho que não era segredo pra ninguém, né, o Almada ele chegou muito com essa promessa de fazer 6 meses aqui muito bons pelo Botafogo, auxiliar o time nessa reta final de Libertadores, de Brasileirão e posteriormente ir pra Europa. Afinal de um Textor, ele tem um grupo dele, né, que administra alguns clubes, então a passagem dos jogadores do Botafogo para a Europa seria mais facilitada. E aí eles conseguiram persuadir o Almada, né, ele veio, foi campeão do Brasileiro da Libertadores e agora irá arrumar para terras francesas, irá para o Lyon em janeiro de 2025. Além disso, a gente tem toda a questão do Arthur Jorge, que acaba rebatendo em outro jogador que também é o Savarino, né? A gente tem toda essa questão do Arthur Jorge de, vai renovar, não vai renovar. O empresário ele tá falando com o Qatar, o empresário tá soltando na mídia para tentar pressionar o Botafogo. Tá tendo toda essa situação muito chata quanto à continuidade do Arthur Jorge, né? Que tem contrato até o finalzinho de janeiro de 2025, né? E o Botafogo tem um interesse de renovar, né? Com o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge também tem muito interesse de sair do Botafogo e ir lá pro Qatar, né, lá para o Al Rayyan, que muito provavelmente será o destino do treinador português. E além dessa saída do Arthur Jorge, né, a gente também teria uma possível saída do Savarino, que foi um dos grandes jogadores dessa temporada mágica do Botafogo em 2024, né, porque o Arthur Jorge gostaria de levar o Savarino juntamente dele para o Al Rayyan. E a gente também tem a situação do Luiz Henrique, que ainda está numa indefinição. Será que ele vai seguir o mesmo caminho do Almada e vai ir para a França, ou será que ele vai continuar no Botafogo, né, para o 2025, para o Super Mundial e só depois sairia do Glorioso? A gente tem toda essa questão aqui quanto ao mercado de transferência do Botafogo, que até então vem sendo muito mais de perdas do que de ganhos. E de ganho, realmente, você tem a especulação do Bitelo, um ponta que jogou 2023 no Grêmio, atualmente está no Dinamo Moscou, se eu não me engano, da Rússia, né? Já foi comprado pelo Dinamo Moscou em acordo com o Grêmio, né? E agora você tem todo o interesse do Botafogo em contar com o Bitelo, então você tem essas negociações que estão andando. E quanto à contratação realmente do Botafogo, a gente só tem isso. O mercado da bola do Botafogo, ele vem sendo isso. Muito mais saídas do que vindas. E isso, cara, é o primeiro ponto que eu quero bater quanto ao clube ele ser uma SAF. Gente, a situação do Arthur Jorge e, consequentemente, a do Savarino, como eu disse, foge dessa regra. Porque é um treinador que tá querendo ser valorizado. E ele tá no seu jeito de querer ser valorizado. Tudo bem que eu acho que os métodos que ele está usando para ganhar essa valorização são meio errados. Mas, enfim, isso aqui não entra na discussão que eu quero trazer para esse vídeo. O que eu quero falar muito aqui é de Thiago Almada e de Luiz Henrique. Gente, um dos grandes problemas do seu clube ele ser uma SAF, do seu clube ele ser liderado por um multibilionário que muito provavelmente também é dono de outros clubes, que já está inserido nesse mercado das SAFs no futebol mundial, é esse. Você muitas vezes vai ter um elenco que vai ser para uma temporada. Você vai ter jogadores que vão ser só para uma temporada. Jogadores que vão ter um prazo de validade, como é o caso do Almada e talvez o do Luiz Henrique.
Eu entendo, pro torcedor no geral, ele talvez não esteja tão preocupado com isso, porque, pô, muito provavelmente, se o Almada ele for embora, o Textor ele vai repor com um jogador à altura. Isso é um fato porque é uma das vantagens da SAF. Eu vou ficar muito nesse vídeo aqui nessa questão da vantagem e da desvantagem, do ônus e do bônus. Porém, cara, viemos a convir, é um tanto quanto chato. Você montar todo ano um elenco diferente. Todo ano 11 caras diferentes. Tudo bem, eu tô sendo um pouco extremista, não vão ser 11 caras diferentes. Mas a maioria do elenco do Botafogo, geralmente, vai variar. Alguns jogadores vão ser vendidos, outros vão voltar. E essa falta de constância, na minha opinião, é um tanto quanto feio. É um tanto quanto preocupante. Porque você acaba perdendo uma caracterização do elenco. O Botafogo, ele pode acabar sendo um time meio que sem caráter, vamos colocar assim. Por conta disso. É uma das desvantagens de você ser uma SAF. Você não vai conseguir manter por muito tempo um jogador, porque muitas vezes ele vai vir com essa promessa de ir para a Europa. Muitas vezes os jogadores eles vêm para o Botafogo não por conta de, o meu sonho é jogar no Botafogo, eu quero ser campeão no Botafogo, eu quero trazer alegrias, glórias para essa torcida. Não, ele tá vendo o Botafogo como uma ponte para ele ir de um time médio aqui da América do Sul, um time lá dos Estados Unidos e por aí vai, para ir para um time da Europa. Muitas vezes ele vem prometido, vamos colocar assim, como foi o caso do Almada. E, pô, isso aí é uma grande desvantagem, cara. Você não consegue montar uma base de um time campeão. O Botafogo, na minha humilde opinião, ele sai muito atrás nessa corrida por títulos quanto aos seus dois principais concorrentes nos próximos anos, que são Palmeiras e Flamengo. Porque Palmeiras e Flamengo não vão ser ponte pra ninguém. Palmeiras e Flamengo vão contratar os jogadores pra eles ficarem 3, 4 anos no time. E se chegar uma proposta assim extraordinária, o presidente vai poder ponderar e vender ou não o jogador. Não vai ter um acordo, uma mutreta para o jogador ele só usar o time como uma ponte para ir para a Europa. Isso daí pode interferir diretamente nessa questão da identidade. Porque o Botafogo, nessa rotação infinita de jogadores, talvez até de técnicos, pode acabar não encaixando uma característica sua. Pô, o Palmeiras do Abel ele tem uma característica muito bem definida. É um time um pouquinho mais defensivo que também consegue chegar ao ataque de forma organizada e fazer seus gols. Tanto que tem um ataque muito bom e também uma defesa muito sólida. O Flamengo nos anos recentes também vem sendo uma várzea porque tem muita troca de treinador. Mas no geral é um time que é mais propositivo, vai sempre buscar o ataque. O Botafogo, com essa rotação infinita, muito provavelmente a gente não vai ver um estilo assim. Se um treinador ele ficar por muitos anos, ele tentar fazer uma hegemonia, não fazer o que o Arthur Jorge e o seu staff estão tentando fazer neste momento, talvez isso mude um pouquinho de cenário, porque você vai ter pelo menos o cérebro da equipe sempre se mantendo que seria o treinador. Porém, essa rotação infinita dos jogadores não é muito positiva. Muitas vezes você encaixa o time. O Botafogo de 2024 é um time extremamente encaixado. Já perdeu uma das suas principais bases, que é o Thiago Almada. Pode perder outra das suas principais bases, que seria o Savarino. E se perder o Luiz Henrique, pô, aquele quarteto de ataque mágico, pô, 3 já foram embora. É uma das principais desvantagens do seu clube ser uma SAF. O seu clube passa a ser muito mais uma questão mercadológica do que de paixão em si. É óbvio. O futebol, ele tá relacionado diretamente com essa questão do mercado. Os clubes têm que pensar como se fossem empresas. Porém, na SAF, essa aposta do clube ser administrado como empresa é dobrada. Porque o John Textor, ele não quer sair no prejuízo com o Botafogo, ele quer lucrar. E qual o jeito dele lucrar? Trazer um jogador pro Botafogo, depois mandar ele pro Lyon, e quando esse jogador estiver arrebentando na Europa, vender pelo triplo do preço para um gigante europeu. É isso que muito provavelmente vai ser feito com o Almada e talvez com o Luiz Henrique. É uma desvantagem muito grande para o clube da SAF, porque como eu disse, vai perder essa corrida contra os seus concorrentes. Clubes que vão ser mais estabilizados nessa questão de administração, clubes que não serão pontes. Mas é claro, o que não falta para um clube SAF é vantagem. Como eu pontuei no início do vídeo, o Botafogo é um time extremamente organizado, porque eu confio que o Botafogo vai conseguir montar bons elencos para os anos seguintes, para 2025, para 2026, 27, 28 por aí vai. Porque tem um trabalho de scout muito bem feito, porque é belíssimamente administrado pelo John Textor e por todos os diretores, porque vai ter sempre esse aporte financeiro do John Textor. É um clube que chegou a ter 1 bilhão de dívidas há 3 anos atrás e agora tá sanando, tá ali na faixa, se não me engano, de 700, 600 e por aí vai. É um clube que ele é responsável, é um clube que ele é bem administrado. Isso aí é uma vantagem esmagadora do seu clube ser uma SAF. Claro, existem casos e casos. O Botafogo em si pode muito bem olhar pro lado e ver a situação do Vasco, que é dramática e mesmo assim o clube ele é uma SAF. Existem pontos positivos e negativos, existem ônus e bônus. Se tornar uma SAF é uma discussão acho que muito mais profunda do que ela virou recentemente aqui no Brasil, que é basicamente um método para você salvar o seu time que está extremamente endividado. Hoje, eu diria que 90% das SAFs que a gente tem no futebol brasileiro surgiram com essa base. E esse vídeo aqui é o início de uma discussão que eu quero também estar aqui no canal
quanto à SAF, quanto à forma que elas deveriam ser instaladas, quanto a clubes grandes, gigantes, serem SAFs, um Flamengo, um Corinthians da vida. Eu acho que esse tema ele tem que ser mais debatido no Brasil. Porque, como eu disse, o Botafogo ele é um experimento perfeito. A gente consegue perceber muitos ônus e muitos bônus no Botafogo, que já é um caso excelente de uma SAF. Porque se a gente olhar para o Vasco, por exemplo, é uma situação completamente trágica. A gente tem pontos positivos e negativos em ser uma SAF. Toda a questão administrativa que eu já falei, de contratação, de scout, um poderio financeiro, mas também tem essa questão do seu clube, ele deixar de ser algo que é muito mais emotivo, algo que é uma conexão muito maior com o torcedor do que com o mercado. E ele passa a ser uma empresa. Ele passa a lidar de uma forma diferente com as finanças. Porque agora, o dono do seu clube, ele quer lucrar. O Botafogo, eu acho que não vai acabar sofrendo muito quanto a essa questão de ser uma ponte. Claro, vai perder um jogador aqui e acolá, mas é um clube que ele tem uma base de scouting muito bem feita. Tanto que, como eu disse em todos os vídeos que eu fiz aqui no canal falando de Botafogo neste ano de 2024, o Botafogo não é um time que um cara ele chegou, tirou 500 milhões de reais do bolso e pagou 10 jogadores espetaculares pro Botafogo jogar bola. A maioria do time titular do Botafogo e também dos reservas são fruto de um scout muito bem feito, são fruto de uma administração. E um jogador aqui e acolá, que também são pilares essenciais do elenco, são realmente fruto dessa bolada que o Textor foi lá e pagou para um jogador, para trazer o Almada, para trazer o Luiz Henrique, por aí vai. Mas é claro, esses jogadores, os caros, que chegam para utilizar o Botafogo como uma ponte, eles também têm seu peso no time. Eles também podem impactar o desempenho do Botafogo no ano que vem. A saída do Almada, ela já é assim, um peso gigantesco. E embora eu acho que o scout do Botafogo ele é muito competente, eu confio na gestão do John Textor, não é todo ano que você vai pagar 20 milhões de euros em um jogador, depois pagar mais 16 em outro, e os dois vão arrebentar como foram o Thiago Almada e o Luiz Henrique neste ano. É um modelo arriscado. É um modelo que um ano o Botafogo ele vai acabar quebrando as pernas, e no outro ele vai ser campeão de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, de um brasileiro. Eu acho que em 2024 o botafoguense ele conheceu talvez o melhor cenário de uma SAF, que é basicamente tudo dar certo, como praticamente tudo deu em 2024. Porém, existem anos que isso não vai acontecer. Existem anos que esse all-in que você dá em utilizar o Botafogo como uma ponte e depois contratar outro jogador para esse meio empresarial que também vai utilizar o Botafogo como uma ponte para ele sair depois, e para ele sair depois ele tem que arrebentar no Botafogo por aí vai, tem anos que esse movimento ele não vai dar certo. E aí, pro Botafogo, para o clube que ele é utilizado como uma ponte, ter vendido aquele jogador que já estava estabilizado, que já ganhou títulos, que rendeu, vai ser negativo. Se tornar uma SAF tem muitos pontos positivos e negativos, como eu discorri durante todo esse vídeo. E é uma decisão que tem que ser muito mais bem pensada quando os clubes vão fazer ela, porque ela pode mudar completamente o futuro do clube. Para quem você vai vender a SAF é uma questão muito importante. O que esta pessoa irá querer fazer com o seu clube quando ele se tornar uma SAF é uma questão muito importante. Existem inúmeras discussões nesse modelo da SAF que muitas vezes não são feitas. A SAF, como eu disse, ela é reduzida a um método para salvar clubes que estão endividados ao extremo e não conseguem mais arcar com suas próprias contas. Quando, na verdade, é uma questão muito mais séria e tem que ser muito mais bem debatida. E esse vídeo aqui, como eu disse, eu acho que é o pontapé inicial para uma discussão que eu quero discorrer aqui no canal. Porque SAF pode ser o oásis, como foi o Botafogo em 2024. Mas também pode ser um deserto sem fim, como é o caso dos rivais do Botafogo, só olhar o Vasco. E como pode ser também um ano do Botafogo, em que essa estratégia do John Textor não dê certo. Em que o jogador espetacular que pagaram 20 milhões de euros venha e ele acabe não desempenhando. Isso pode acontecer. Como eu disse, se tornar ou não uma SAF é uma discussão muito mais profunda do que só salvar um clube das dívidas imensas. E tem que ser muito bem pensada, porque ela pode mudar completamente o futuro do seu clube. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.